A todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025, da 8ª semana do tempo comum, na liturgia da palavra, que traz para refletirmos o Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e dos versículos de 17 a 27, que diz mais ou menos o seguinte: o reino é dom e partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus olhou então em volta e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, o Evangelho de hoje fala da riqueza, a riqueza de coração, né? Jesus, ele não é contra a gente ter as coisas, os bens materiais. Ele é contra o apego, né? A gente se apegado às coisas a ponto de não enxergar a situação em que os outros se encontram, né? Às vezes se encontram, né? Como nos dias de hoje, muitas pessoas passando por necessidade, e às vezes a pessoa tem de tudo, mas ela não dá nada a ninguém. Ela tem o coração insensível, ela é apegada, que é aquilo só para ela, e ajudar as outras, nada disso é com ela, né? Então Jesus, ele vem ensinando o serviço ao bem comum de todos, né? Desde o começo, que a missão de Jesus é essa, é de ensinar a salvar vidas, né? A tirar as pessoas de certas situações, principalmente aqueles que estão passando por por tais situações, né? Como doenças, né? Como qualquer problema que seja. Então, nós que somos sal e luz do mundo, né? Temos a obrigação de praticar aquilo que iremos falar durante a quaresma, né? Principalmente na quarta-feira de cinzas, que são 3 atitudes
três práticas religiosas que faz a diferença do bom cristão que obedece a Deus para o mau cristão que não obedece, né? Que é a oração, a esmola e a caridade, né? Ou seja, a oração, a caridade e o jejum, quer dizer, né? Então, nós pertencendo à família de Deus, né? Nós como filhos de Deus, né? Nós como irmãos uns dos outros, a gente vendo os outros em certas situações e se fechando, né? Podendo fazer algo, né? A pessoa muito rica, né? Tem de tudo, mas se fechou. Quando Jesus disse, vai e vende e dê tudo, e deu dinheiro aos pobres, né? Ajude aos pobres. O homem foi embora, né? Porque era muito rico e ele já cumpria com os mandamentos todos, né? Ele ouvia muito bem. É como quando Jesus semeou a semente lá na parábola do semeador, ali tinha corações, tinha terrenos de todos os jeitos, né? Tinha terrenos bons, né? Tinha terreno pedregoso, tinha terreno meio aos espinhos, e terreno duro, né? Como o caminho da roça, que é duro. A palavra não entra. Mas no caso desse jovem aqui, ele pertence àquela pessoa que ouvia muito bem a palavra de Deus, né? Mas ele não ajudava em nada a igreja, a comunidade, os outros, né? As ilusões com as riquezas, né? O apego aos bens materiais, as riquezas, os prazeres, impedia que ele fizesse algo por a igreja ou por o próximo. Então não entra no reino de Deus, porque as ilusões com a riqueza sufoca a palavra e a palavra não dá fruto, né? E daí por diante. E tem também o terreno bom e os outros terrenos, né? Que é o nosso coração. Cada um de nós tem um coração de um jeito, cada um de nós recebemos a palavra de um jeito, né? Para muitos a palavra cria raiz no terreno bom, né? Temos o coração bom, né? A palavra entra, cria raiz e dá frutos, os frutos do Espírito Santo. Mas outros ouvem muito bem, sabe de tudo, né? Mas não ajuda nada a ninguém. Não dá oferta, não dá o dízimo, não dá a caridade, que é um ato de amor, de querer ver o outro sair da situação em que se encontra, né? Já que nós, sendo todos irmãos, né, filhos de Deus, não podemos ver uma pessoa numa certa situação de dificuldade, seja qual motivo for, de qual motivo for, e você não fazer nada por aquela pessoa. Então não entrará no reino de Deus, porque Jesus passou a vida ensinando o que é abraçar o reino de Deus aqui na terra, que é trabalhar ao bem comum de todos, principalmente dos mais pobres, né? Então esse jovem que era muito rico foi embora, porque era muito rico, né? E ficou triste quando Jesus falou, pediu que ele fosse vender tudo o que tem e desse aos pobres, né? Não era obrigado ele dar tudo aos pobres, mas que ele fosse desprendido de bens materiais, né? Desapegado de riquezas. Se nós considerarmos Deus em primeiro lugar e as pessoas, então isso é a mesma coisa da gente vender tudo que tem e dar aos pobres, porque quando a gente vê o outro em necessidade, a gente vai ajudar. A gente não fica apegado às riquezas, aos bens materiais, né? E os discípulos que estavam aprendendo ainda, né, achavam que os ricos, né, como os fariseus, os mestres da lei, eram as pessoas mais importantes para o reino de Deus. Eles tinham essa falsa impressão ainda, né,
eles que estavam ainda aprendendo com Jesus. Então eles ficaram admirados. E quem pode se salvar assim? E Jesus falou que para Deus nada é impossível, né? Tudo é possível para Deus. Mas para isso é preciso que a pessoa abra as portas do coração para Deus e para o próximo, né? Até Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas, segundo os estudiosos, não é essa agulha da gente costurar com a linha que a gente usa em casa, não. Era porque ali tinha umas fendas assim nas rochas, tinham assim umas portas, né? Tipo umas portas, né? Tinha umas que eram mais estreitas, outras mais largas, né? Que não cabia os camelos, eles não podiam passar. Às vezes tinha que tirar a carga e deixar o camelo sem a carga para poder passar naquela fenda, né? Que eles chamavam de agulha. Então é isso, não é essa agulha que a gente usa em casa para costurar roupa, não, viu? Assim os estudiosos dizem que era essas fendas que tinha, essas portas que tinha assim nas rochas, nas rochas, né? No talhado, no lajeiro, né? Tinha um lugar que só passava os camelos, tinha aquele camelo que não passava, e outros para passar tinha que tirar as cargas, né? A carga, né? Já que o camelo era o transporte da época que eles usavam para carregar as coisas, né? Então tinha essas fendas, essas brechas que eles chamavam de agulha. Então Jesus fez essa comparação: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas para Deus nada é impossível, tudo é possível. Depende de mim, depende de você. Esse jovem era muito rico, foi embora, né? Mas porque tem o coração fechado, insensível, queria saber apenas dos bens materiais, das riquezas, e não foi capaz de desfazer daquilo ali para ajudar os pobres, os necessitados. Então pessoas que apegadas às riquezas não entrarão no reino de Deus. É preciso ter em primeiro lugar Deus, né, o próximo, e os bens materiais a gente precisa deles, mas com os bens materiais também a gente pode ganhar a salvação. Eles podem ajudar a gente a ganhar a salvação, mas ajudando aqueles que estão morrendo de precisão, que não tem nada, né? Então Jesus não é contra a riqueza, é contra o fechamento de coração, como esse jovem que fazia parte faz parte daqueles que ouvem a palavra, mas os espinhos, né? A semente caiu meio aos espinhos, e esses espinhos sufocam esta semente, né? Esse pé de feijão, esse pé de milho, e ele não bota nada, ele só cresce dinheiro para cima. Ele ouve tudo ali na igreja, quando tem um pregador por aí, né? Os pregadores, mas ele não dá fruto, porque a ilusão com as riquezas sufoca aquela semente, aquele pé de feijão, aquele pé de milho, seja lá que planta for, né? Então não dá fruto. É como esse jovem aqui que era muito rico, foi embora triste, e por isso Jesus fez a pergunta aos discípulos: viu como é difícil um rico entrar no reino de Deus? É mais fácil o camelo passar por um buraco da agulha
do que o rico entrar no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Gevaldo Raimundo de Almeida, hoje é segunda-feira, dia 3/3/25, né? Tchau, até a próxima, se Deus quiser.